Eu, nessa noite, entrei de serviço à meia-noite, trabalhava na Lisnave e, por casualidade, estava no Mar da Palha. Sabe onde fica? Fica, portanto, ali ao largo, onde era um estaleiro. E, por volta das 5 da manhã, comecei a ver um movimento susado no Rio Tejo, uma fragata a andar de baixo para cima, e, passado um bocado, comecei a ver também uma transferência muito grande de pessoas na Praça do Comércio. Obviamente que havia pouquíssimo tempo tinha havido uma tentativa, portanto, de se alterar o sistema no dia 16 de março, mais concretamente. Eu calculei, associei uma coisa à outra, e porque a minha vida já me permitia fazer, portanto, comparações com aquilo que se vivia naquela altura, antes do 25 de Abril, em que nós, para dizermos qualquer coisa, nomeadamente relacionado com política, tínhamos que olhar para o lado que era para ver se alguém que nós não conhecêssemos estava a escutar, e evidentemente, como toda a minha vida, tive sempre problemas nesse género. Só basta que, para tirar passaporte, só após o 25 de Abril é que tive essa possibilidade de tirar passaporte em Portugal, porque no estrangeiro tirei. E como tal, como ia dizendo, aquele movimento desusado, e às 8 da manhã, quando foi rendido, as pessoas, os meus colegas que me vieram render, disseram: há uma revolução, houve um golpe de Estado. Tudo bem, associei, portanto, àquilo que eu já mais ou menos conhecia, e dali, quando cheguei à terra, fui para Lisboa e estive dentro, portanto, do 25 de Abril, dos militares, do povo, como eu, da gente, portanto, que saiu para ver aquilo tudo. Bem, isto foi uma explosão de alegria, porque este ano, no 25 de Abril, senti que estava outra vez, portanto, na Revolução, com a quantidade de gente que havia na rua. Fez-me lembrar o 25 de Abril, mas mais o 1º de Maio que se deu a seguir, em que toda a gente veio para a rua e toda a gente era amigo. E este ano aconteceu isso um bocadinho. Obviamente que a sensação que se sente a passar de um clima de repressão, em que as pessoas sentem medo de falar, sentem medo de dizer alguma coisa, em que não se podia dizer nada, portanto, é um pseudo-chefe aquilo que estava à nossa frente, porque levavam tudo a mal, e ou cala-te, ou então podes ser castigado, e a gente sentia que pode, pelo menos, estar em liberdade, pode falar, pode dizer aquilo que lhe apetece, obviamente, desde que não corte a liberdade dos outros. É uma sensação indescritível, e foi aquilo que eu senti. Com certeza que a maior parte das pessoas, quando se deu o 25 de Abril, sentiram precisamente a mesma coisa do que eu. A vida, antes do 25 de Abril, era uma vida de opressão, em que os salários eram relativamente baixos, em que a miséria, portanto, grazava em Portugal, nomeadamente a miséria cultural. Portanto, as pessoas não tinham cultura, as pessoas quase nem sabiam ler, ou seja, quase mais de 60% da população portuguesa, portanto, não sabia ler. Após o 25 de Abril, toda essa opressão que era sentida antes do 25 de Abril, ela saiu. As pessoas puderam ter liberdade, as pessoas puderam fazer aquilo que não lhe estava permitido antes do 25 de Abril, e foi, de facto, uma alegria imensa. Os salários imediatamente aumentaram, e eu que tive a felicidade, posso dizer, a felicidade até porque já me permitia ter alguns conhecimentos da vida, e fui logo após o 25 de Abril, para além de pertencer às comissões de trabalhadores, portanto, da empresa onde trabalhava, que era a Lisnave, mas que tinha várias empresas satélites, em que eu trabalhava numa delas. Fui também dirigente sindical, e aí havia a possibilidade, portanto, de se discutir os salários dos trabalhadores, aquilo que antes do 25 de Abril. Portanto, não havia hipótese absolutamente nenhuma, mas tinha que se aceitar aquilo que as entidades patronais queriam dar. E muitas vezes o trabalho não era um trabalho digno,
porque uma pessoa, portanto, quando tem um trabalho digno, tem que ter, portanto, horas de trabalho, horas para descansar, horas para lazer, essas coisas todas. E antes do 25 de Abril isso não acontecia, e com salários de miséria. Portanto, para mim o 25 de Abril foi algo indescritível e fez muito bem a todas aquelas pessoas que viviam naquela altura. Hoje sente-se o reflexo daquilo que foi o 25 de Abril. Toda a gente, por exemplo, só quem ia para a universidade eram os filhos dos doutores, dos advogados, de gente que tinha, portanto, algo, que tinham cursos superiores. Todo aquele que fosse filho de quem não tivesse cursos superiores, portanto, com muita dificuldade, portanto, podia estudar. Após o 25 de Abril, até mesmo aqueles que trabalhavam, tinham possibilidades de estudar, e foi assim que a maior parte das pessoas, após o 25 de Abril, que não tinham possibilidades antes, tiraram os seus cursos superiores, de engenheiros, de advogados, de médicos, de uma quantidade de profissões que lhes estavam completamente vedadas. Como tal, o 25 de Abril, portanto, foi tudo isto e muito mais. É tudo aquilo que nós temos hoje, é tudo aquilo que a gente poderemos não ter aquilo que gostaríamos de ter, mas há uma coisa que nós temos, é a liberdade para falar, é a liberdade, portanto, para reivindicar, é a liberdade, portanto, para sermos gente e para sermos, portanto, algo que antes não éramos.